internet é super importante quando ela é usada de boa forma. Porque lá na sala, a gente tem um grupo da nossa sala, que tem nosso professor conselheiro, e tem um grupo no Facebook, para o pessoal que não tem WhatsApp. E lá a gente tira as dúvidas, posta os modelos de trabalho, vê as fórmulas das provas e vai conversando. Vai debatendo sobre algum trabalho que está vindo, alguma prova que está chegando, às vezes se reúne para fazer um grupo de estudo. E essa é uma parte bem legal. O celular hoje ele tem diversas utilidades no nosso dia a dia e ele te traz uma facilidade para diversas coisas que hoje você não precisa estar conectado a um computador para fazer uma pesquisa, para manter o contato com alguém. Você tem o celular, tira ele do seu bolso e você pode pesquisar, responder aos seus amigos e isso te traz uma facilidade de manter o contato com as outras pessoas enorme. Até então tinha o Facebook e eu usava muito o Facebook. E quando eu estudava numa outra escola, há uns 3 anos atrás, aí lá tinha como no Facebook tem como colocar várias pessoas em uma só conversa. E a gente decidiu fazer um viradão. Viradão de quem ficava acordado por mais tempo. E foi daí que eu comecei a gostar mesmo. Foi quando eu ganhei meio que um troféu, dizendo que eu era mais viciada lá do grupo. Aí passou os tempos e aí eu descobri o WhatsApp. O WhatsApp, como a gente se comunica mais com as pessoas da nossa sala, de todo o Brasil, todo mundo. E eu fiquei sem celular 3 vezes já. E toda vez que minha mãe tira, eu sempre choro, me jogo no chão. Ai, por favor, me dê para o meu celular, eu preciso. É para a escola. Minha mãe nem acredita mais. Aí, sempre, o celular para mim é basicamente tudo. Porque tudo que eu faço é pelo celular. Eu não faço mais... Eu não saio do meu quarto só para vir para a escola, para ir para a igreja. E sempre eu tô com o celular, conectada em qualquer coisa, em tudo. Em pleno século XXI, com toda essa verdadeira enxurrada de informação que os nossos alunos recebem diariamente, não é uma opção da escola entrar nesse aspecto tecnológico, é uma necessidade. A realidade em que nós estamos vivendo nos mostra isso. Os alunos estão cada dia mais conectados. Muitos deles conseguem ter acesso a informações que nem mesmo o professor ainda conseguiu, talvez até por falta de tempo, né? Então é uma necessidade realmente que a escola crie projetos, né, de inserção para aqueles alunos que ainda não estão conectados e para os que já estão poder mostrar, né, o quanto a escola já está também participando desse processo. A sociedade mudou, o aluno mudou, a família mudou. A escola tem que mudar e o professor tem que mudar também. Hoje em dia, até quem não tem computador pensa como se quem tem computador, né? Aquela questão do espaço foi vencido, né? Do espaço, do tempo foi vencido também. Hoje em dia é tudo imediatista, né? O aluno quer a resposta para hoje, para o agora, tudo é agora, né? Então, assim, e o conhecimento vai levando também essa vertente. Então, assim, a escola, ela também tem que mudar, o professor também tem que se atualizar. Eu ouvi um ditado que eu gostei muito que dizia assim, como que você pode ensinar se você já deixou de aprender? Né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando para levar esse novo conhecimento para os alunos. A internet vai proporcionar um benefício muito grande para a escola, desmascarando a função tutelar da escola e do professor, que sempre foi um mito que o professor carregou aí ao longo dos séculos. Então, assim, isso daí será um serviço bem prestado pela internet, pelas tecnologias digitais.
As pessoas aprendem sozinhas. E isso não é agora que a internet entrou, é desde sempre. Desde que as pessoas são pessoas. Agora, a escola tinha esse sistema, então, de transmissão de conhecimento, essa ideia de que o conhecimento pode ser transmitido, quando na realidade hoje em dia já tem muita gente que questiona essa própria premissa. Nunca o conhecimento pôde ser transmitido, sempre foi uma pessoa falando e outras pessoas ouvindo. E de repente, algumas das pessoas que ouvem, aquilo que o professor falou, dá um start lá na cabeça dela e ela pensa, tá, e desenvolve a sua própria ideia. Isso é uma teoria alternativa em relação ao que acontece na sala de aula. Agora, hoje, não tem a menor razão para a gente continuar acreditando nesse processo de transmissão. Se esse processo de transmissão já existiu algum dia, que essa teoria que eu expliquei questiona, hoje não tem a menor chance de se continuar defendendo isso daí. O professor precisa sair desse pedestal, a escola precisa sair desse pedestal e aprender a conviver com alguém que é autônomo. E então, o professor vai ter que ajudar essa pessoa na sua caminhada de autonomia, enquanto ele próprio professor também faz a sua caminhada de autonomia. Então, isso significa o fim da aula expositiva? Na minha opinião, não. O professor vai ter aula expositiva, ele vai explicar alguma coisa, e isso pode suscitar uma grande questão, uma mudança de vida numa pessoa. O professor vai ter que reconhecer que aquilo ali não é o fim da escola. Aquilo ali é uma das coisas. Além disso, o professor vai ter que conversar com o aluno, o professor vai ter que delegar mais coisas na mão do aluno. Vai lá, corre atrás disso. Sobre esse assunto aqui, alguém pesquisa aí na internet e vê qual é o número preciso de habitantes que tem. Então, eu não dou aula mais falando assim, o Brasil tem 197 milhões de habitantes. Eu falo assim, quantos habitantes o Brasil tem mesmo? Cerca aí de 200 milhões, né? Alguém confere aí quanto exatamente. Porque sempre vai ter um dado mais atualizado do que o meu. Vai precisar ser assim. A escola vai ter que se adequar a esse momento, arrumando um mecanismo para que os celulares, né, a mídia, vamos dizer assim, os celulares, os tablets, tudo que os meninos têm, possa fazer parte de uma aula. Eu penso o seguinte, de uma forma de conversar com o aluno. Na aula X, o professor X, Y, ele vai fazer a sua aula baseado nisso. Não vai dar, eu penso que daqui a algum tempo, dessa proibição. Não pode ter celular. O celular não pode estar ligado. Então, nós vamos ter que, também vão ter que conscientizar o aluno a usar esse celular, essas informações para o conhecimento dele. Olha, é bem difícil, né, para o professor que sempre teve essa posição superior, né, em relação aos alunos. Ele agora tem que se colocar, na verdade, como um mediador do conhecimento. É ele quem traz, de repente, novas informações ou relembra aquelas mais importantes, mas é o aluno quem constrói o seu próprio conhecimento, né? E através da informação, da tecnologia, do acesso que eles têm o tempo inteiro, então isso se mostra cada vez mais presente. O papel do professor ele passa a ser, então, um mediador do conhecimento, né? E não o detentor, porque os alunos, hoje em dia, eles estão cada vez mais informatizados, mais conectados, eles têm conhecimento, eles trazem esse conhecimento, então é preciso unir, né? O pouco conhecimento que o aluno tem e o pouco conhecimento que o professor tem também, né? E toda essa união de conhecimentos, ela vai gerar ali discussões, né? A participação dos alunos, e tudo isso vai promovendo essa construção do conhecimento. Eu acho que o professor, ele tem que ser o que mais uma nação como o Brasil e todas estão precisando, é o que a gente chama de educação de alto impacto. Que a educação de alto impacto é estimular que os nossos estudantes, que as nossas crianças, que nossos jovens, que nossos alunos, eles tenham o processo de aprender sem ter que alguém pegar na mão deles. Que você possa, por exemplo, o que é o home office? O home office é exatamente a educação de alto impacto,
Porque você não vai ter um chefe falando para você assim, faça isso, faça aquilo. E as pessoas no Brasil não conseguem muitas fazerem home office porque elas estão num processo onde a pessoa fala assim, puxa, eu preciso de alguém mandando para mim. Porque desde lá do primeiro ano de escola alguém mandava. Eu acho que agora a gente tem que os professores serem pessoas que conseguem ensinar as outras a que elas têm um poder de pensamento que pode levá-la para vários lugares. Por exemplo, em rede, aprender a criar um foguete para levar para a Lua. Se ele vai chegar lá, é uma outra história. Então, dentro disso, a educação vai ser uma educação onde o professor vai falar muito de ética, de valores que estão faltando nessa era e de como você usa essa tecnologia para mudar o mundo. A pergunta antes era, o que a tecnologia muda na sua vida? Agora a pergunta é, quando eu domino a tecnologia, o que eu mudo em volta? Para os professores é bastante complexo inserir dentro da sala de aula esse universo digital. Até porque a criação de um blog ou de um grupo dentro de uma rede social muitas vezes aparenta ser um trabalho a mais. Então eu já tenho que preparar a aula, corrigir trabalho, estar em sala de aula e ainda produzir para um blog e ainda postar conteúdo num grupo. Isso num primeiro momento pesa no professor. Mas por outro lado, isso pode ser uma substituição. Não precisa agregar, você pode substituir. Então, dependendo do nível de digitalização da turma, você não precisa mais xerocar os textos e passar para a turma. Você coloca um link ali no blog, ou você fomenta a discussão num grupo de discussões na internet e a sala de aula vai para outro universo. Então, aquele tempo que o professor ia passar escrevendo um texto, xerocando, levantando os pontos de discussão, esse tempo é transferido para o mundo digital e a discussão já acontece conforme os alunos forem se interessando e forem se manifestando. Então não precisa agregar, precisa achar meios de substituir. Cada vez mais nós, professores, vamos ficando mais velhos e os alunos estão com um gap de idade muito maior que a gente. Então, precisamos sempre correr atrás porque eles vêm com recursos tecnológicos já envolvidos no seu dia a dia. São os nascidos digitais. Eu nasci na televisão. Meu pai viu a televisão chegar. Eu vi o celular chegar. As crianças já nasceram com celular. Então não dá pra gente ficar parado esperando que eles entrem no nosso universo. São 35 contra 1 dentro de uma sala de aula. Então é mais fácil eu, pela minha maturidade e experiência, entrar no universo dos 35 do que fazer com que 35 entrem no meu universo. E não é absurdo, não é difícil, é muito de começar. Começar o novo, desconhecido, causa estranheza, causa medo, mas a partir do momento que um professor começa, ele mostra para os outros os benefícios, aí o outro também tenta. A hora que você vê, os próprios professores já estão trocando experiências e melhorando as práticas, e isso é muito legal. Realmente, o foco é substituir atividades, porque se você for pensar em agregar atividades, o professor vai ficar cansado só de pensar na possibilidade e vai rejeitar. Isso também nem é justo com a carga horária que o professor já tem. Mas a partir do momento que você tenta substituir, a prática pode ficar prazerosa para os dois lados. Aluno, professor, para os três lados, coordenação e a sociedade como um todo. Como a geografia é uma disciplina muito ampla, né? Na verdade é o estudo da natureza envolvida com as ações humanas, então tudo o que o homem faz sobre o espaço pode ser analisado pela geografia. Então, nesse sentido, eu comecei a utilizar o Facebook, né? Eu criei um projeto onde o Facebook é utilizado como forma de discussão, de debate, né, entre os alunos de uma determinada turma. Eu combino com eles um prazo, coloco as imagens e essas imagens elas estão sempre ligadas ao conteúdo que já foi trabalhado na sala. Então eles ficam super animados em saber que ao entrar no Facebook eles vão encontrar ali uma atividade, né, que para eles na verdade vai ser diferente, vai ser prazerosa em ambiente virtual, eles vão poder de repente concordar ou discordar com a resposta dos colegas, né? Então eles ficam super animados. Eu vejo que eles, nossa, atividade no Facebook, então eles se surpreendem, né? Eles gostam de participar. Bem, os alunos, assim, hoje em dia, eles estão ligados 24 horas na internet, né? Tudo para eles é a internet, Facebook, WhatsApp, e a gente ficando para trás só no livro, só no tradicional, então vamos ter que acompanhar isso daí. E aí criou-se, então, o professor tem que criar novos mecanismos para isso daí. Por exemplo, o exemplo que eu citei dos grupos, né? Eu faço parte de grupos de sala de aula. Faço parte do grupo do terceiro ano, do segundo ano, eu e outros professores fazemos parte desses grupos. E o aluno, naquela questão imediata dele, ele quer estar fazendo exercício na casa dele, ele quer logo a resposta. Então ele manda para mim a resposta e eu mando uma foto para ele, ó, é assim que se faz. E ele manda de volta e os outros que estavam no grupo também,
Eles participam também, estavam ali só à toa, né? Participam e aí acaba sendo uma coisa bem interativa, o conhecimento sendo abrangendo todos os outros alunos que fazem parte daquele grupo. Né? O grupo dos professores foi criado ano passado. Primeiro, no início só tinha o professor de história, o professor Irani, e o professor de matemática, o Newton. Aí a gente chegava com uma questão para eles, pedia deles, eles são muito ocupados, demorava um pouco para responder, mas eles iam lá e tiravam nossas dúvidas. A gente brincava com eles também no grupo, alguma coisa que aconteceu na aula e tal, ou assuntos da manhã mesmo que a gente estuda à tarde, a gente perguntava deles como é que estava a escola. Os professores, eles podem usar a internet para nosso benefício, para deixar de uma forma mais agradável, né? Uma forma mais interativa, mais dinâmica. Por exemplo, colocar um vídeo da internet que mostre para os alunos que a gente não precisa estar sempre lendo um livro para a gente aprender. Tem documentários, tem filmes. Teve um trabalho de geografia que a gente fez ano passado, que era sobre globalização, que inclui tudo isso. E o professor mostrou um bom ponto da gente, do nosso jeito de usar as redes sociais. E eu achei um trabalho muito legal, porque ele realmente fez a gente pesquisar e ir atrás do que a gente precisava. Ele pediu pra gente fazer um vídeo usando realmente imagens da internet. E seria legal os professores fazerem isso, usar trabalhos mais dinâmicos, que realmente envolvessem a gente. Porque hoje em dia, eu mesma, eu uso Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, imprime, tá aqui, professor, eu fiz, estudei, eu li. Só que às vezes a gente nem lê. E esse professor, ele fez uma coisa legal, ele obrigou a gente a fazer um vídeo e a gente realmente teve que ir a fundo no assunto, estudar mesmo o assunto e para fazer. Trabalhos mais dinâmicos seria uma boa ideia. A quantidade de informação que a gente pode receber hoje faz com que a gente não tenha vontade de se comprometer com nada. Nem com uma rede social, nem com os nossos relacionamentos. Isso é um fenômeno que está permeando a sociedade toda. Então, eu estou aqui na minha janela do Facebook. Por outro lado, eu tenho outras 10 janelas abertas, com 10 outras coisas legais. E o meu tempo de atenção para uma coisa só, ele já está muito fracionado. Eu não consigo mais gastar 1 hora da minha vida com uma coisa só, 2 horas da minha vida com uma coisa só. Então, as aulas, os tempos de aula que duravam 50 minutos, hoje tem estudos que mostram que o tempo de atenção que uma criança tem é de 7 minutos. Se a gente continuar com um tempo de aula de 50 minutos, as crianças vão prestar atenção 7 minutos e os outros 43, elas vão ficar distraídas ou no celular delas, buscando coisas que elas consideram interessantes. Nós temos uma expectativa cada vez mais imediatista em relação à educação, tanto professores quanto alunos. Então, nós queremos resultados imediatos. Eu quero que naquela aula o professor me mostre que aquela aula vai ser útil para mim. Não quero esperar mais um semestre para ele poder concluir uma grande história. O que dirá, então, esperar 4 anos para ao final dele eu perceber assim, agora tudo faz sentido. As pessoas não querem mais. Só que tem coisas que precisam esperar. É esse o ponto que eu acho que está faltando a gente pegar. Tem coisas que só o tempo amadurece. As coisas não são assim no nosso tempo, no nosso ritmo. Então, quantos de nós não já viveram uma experiência e depois perceberam assim, nossa, só porque eu passei por essa experiência até o final, agora eu percebo. E no meio daquela experiência, talvez não foi algo tão agradável. Se eu tivesse uma alternativa para sair daquilo ali, eu teria saído. Então, nós estamos cada vez mais assim. O professor e a escola vão precisar apresentar alternativas para as pessoas. E uma das alternativas possíveis é até mesmo reeducar o estilo de vida das pessoas nesse sentido, de mostrar para as pessoas, olha, não tem jeito, você vai ter que esperar um pouquinho. Espera, acompanha. Vamos ver lá no final qual vai ser o resultado. A escola pode também trabalhar nesse sentido. Existe uma coerência, nessa geração. E a geração Y, e as seguintes, que é aquilo que a gente está falando agora, que é a geração do confronto com a hierarquia, muito pragmática, né? Que age em comunidades pequenas e que só fala alto em multidão, né? Essa juventude,
ela fala o que ela não quer, mas até hoje ela não demonstrou o dom de construir algo novo. Então, eu volto a falar, são ações provisórias, né? A marca é a provisoriedade. Eu hoje estou aqui, amanhã pode ser que eu não esteja. Hoje eu vou na passeata, amanhã eu não vou, não sei, acho que não vou não. Não existe o compromisso com algo mais perene. Naquele momento eu acredito naquilo, entende? E não sigo as organizações, como eu disse, as lideranças. Então, puxa isso para a educação. O que você tem hoje como fenômeno desse tipo de ação? É o abandono do ensino médio. As matrículas no ensino médio estão despencando. A Unicef ou Unesco, não vou lembrar agora, acho que é a Unicef, fez uma pesquisa com adolescentes da América Latina inteira, chama A Voz dos Adolescentes, se não me engano, e essa pesquisa revelou por que os adolescentes estavam abandonando o ensino médio, e também aqui no Brasil. E a principal resposta é, porque é chato, não aprendo nada e não serve para mim. Aumenta na Espanha e aumenta aqui no Brasil o índice dos nem estudam nem trabalham. Então, assim, essa é a resposta da tua geração. A ideia maior não é só o uso de equipamentos diferenciados ou altamente tecnológicos. Na verdade, é a forma de desenvolver, é a metodologia, né, que precisa envolver os alunos a ponto de eles realmente perceberem que aquilo que é tecnológico não está fora da escola. Né? A escola ela deixa de ser atrativa quando ela passa a ser tradicional demais. Né? Então, quando você insere não só os equipamentos, mas a metodologia mais dinamizada e mais voltada para o aspecto tecnológico, então os alunos se interessam e passam a fazer parte, né, realmente da realidade deles fora da escola também. Não fica aquela coisa separada, né? Fora da escola eu posso ser tecnológico, e dentro da escola é uma coisa tradicional, chata, que eu não gosto mais. Então, é unir as duas coisas, né? Foi tudo tão rápido que não dá tempo de fazer um manual de boas maneiras. Então, o que eu vou dizer aqui são o que eu faço na minha vida acadêmica e são os meus pontos de vista e eu acho que tem dado certo. Por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, antes de começar a sala de aula, antes eu monto uma rede de conhecimento, onde eu coloco uma série de conhecimentos lá e peço para eles virem para a sala de aula com esse conhecimento preparado. Na verdade, eu saio da posição do professor sabe tudo para a posição do eu sou um maestro do conteúdo e eu vou te abrir uma série de portas e você vai ver qual é a porta mais bacana para você estudar. E aquela porta que você entender que vai ser satisfatória para você, eu posso te ajudar a ter mais conteúdo sobre aquilo. Então eu saio de um processo de o detentor do conteúdo para ser o curador de conteúdo para eles. E aí a gente sai daquele conceito da educação industrial, que era vários alunos diferentes dentro da sala de aula e todo mundo tendo o mesmo método. E agora falando assim, você quer estudar mais sobre isso, você sobre aquilo, e eu posso te ajudar isso em rede. E quebrar o conceito de aula cronometrada e espaço concreto. O conceito de sala de aula hoje, ele tem que ser repensado no mundo inteiro. Porque a gente está estudando em rede, e a rede vale tudo. A rede vale você estudar ou no seu computador ou se encontrando com os amigos na praça. Então, tanta tecnologia para a gente voltar a dar aula em praça pública, como eu faço quando eu dou minha aula aqui na Desconferência, no Jardim Botânico, que eu convido as pessoas a irem lá. E eu não vou dar uma aula explicativa, a gente vai bater papo, conversar. O que está mais faltando no mundo é as pessoas conversarem olho no olho de coisas que você certamente tem muita coisa para me ensinar e eu para você. E esse é o mundo. Ninguém mais é o detentor de todas as grandes verdades. Não existe mais isso. Então o professor tem que ter a humildade de falar, bacana, já que isso é um ponto de vista e já que isso é uma realidade na sociedade em rede, vamos aprender junto? Vamos aprender? Eu aprendo muito com meus alunos, eles comigo. E é essa troca que faz as aulas ficarem mais estimulantes. Se a gente for avaliar o futuro das redes, né, o futuro dessa internet, dessas novas mídias, é difícil a gente falar de um mundo sem elas. Não dá pra gente pensar num mundo sem elas ou num mundo que mude os valores, que perca essa coisa das novas mídias. Eu diria que a gente abriu uma porta que não se fecha mais e a tendência é que essa porta vá cada vez mais se escancarando. A gente pensa assim nas relações virtuais, eu acho que o caminho que a gente tem agora é de se adaptar a esse novo sistema, se encontrar nesse mundo
como a gente estava falando antes, a gente vive nesse teste, nessa coisa de testar a personalidade, testar minhas características, e a gente ainda está testando muita coisa no mundo virtual. A gente usa outra, usa uma para isso, outra para aquilo. Imagino que a tendência que a gente vai tendo a partir de agora é sim, que a gente se enquadre em cada uma delas, se encontre essa nossa personalidade dentro de cada uma delas, e sim, que as pessoas quase que substituam as coisas. Determinadas relações vão ficar sim no ambiente virtual e outras relações a gente deixa para o real. É claro que o mais interessante de tudo isso é que a gente tente conciliar as coisas, virtual e real, como dois mundos que façam parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, mas que eles se integrem, que eles funcionem em conjunto. Um ou outro, uma escolha de um ou outro não favorece ninguém, porque os dois têm facilidades e os dois têm prejuízos e a gente pode lidar com cada um deles. Acho que pensando nessa perspectiva aí do futuro, a tendência é que esse virtual se instaure de vez e sim, acho que ele vai ter um predomínio em detrimento de outras coisas. Ao vivo e a cores hoje é na tela. Há um estudioso, Stevenson, muito interessante, que ele fala mais ou menos o seguinte, que quando a diferença do ponto de vista cognitivo da internet e do mouse, né, com os outros meios de comunicação anteriores, é que quando eu pego no mouse e olho na tela a flechinha, eu não estou, na minha cabeça, não é a minha mão no câmbio do carro mudando a marcha que vai fazer o carro andar mais ou não. Eu sei que o câmbio é um intermediário. Quando eu ponho a mão no mouse e vejo a flechinha, eu me vejo dentro da tela. É o meu braço a flechinha. Sou eu. Isso é uma mudança, ou seja, é o virtual que é real. Esse virtual é a minha vida. É exatamente o que eu sou. Eu sou a flechinha. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que nós vamos ser uma flechinha daqui por diante. O programa Educação fica por aqui. Eu espero que o tema desta semana, internet, redes sociais, tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa nova sociedade, a sociedade dos conectados. Não esquece de acessar o nosso blog também, novotempo.com/educação.